Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui como professora de processo penal de vocês, então, para fazer uma aula rápida, não vai ser extensa, uma aula complementar à nossa aula de sexta-feira, relativa à natureza jurídica do processo penal, porque a nossa aula de sexta ficou prejudicada por conta de problemas técnicos aqui relativos à internet. Então, eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar com vocês junto com o material para vocês estudarem esse tema que é um tema importantíssimo de processo penal, né? Que é a natureza jurídica do processo. Então, a gente analisou, ainda que de forma rápida, na sexta-feira, as três principais teorias, né, que dão conta de analisar a natureza jurídica do processo penal. Quase todos os temas que atravessam aí o estudo de vocês, né, no direito, então institutos, atos, fazem frente a esse estudo de natureza jurídica. Né? Então, estudar e compreender a natureza jurídica de determinado instituto, de determinada disciplina, de determinado ato, é algo que normalmente nós fazemos e que tem a sua relevância, que tem a sua função. Quando nós falamos de natureza jurídica do processo penal, a relevância e a função se dá porque a gente precisa compreender o processo, e isso a gente faz a partir da compreensão e do estudo e da análise da sua natureza jurídica, né, do processo penal, o que ele representa e o que ele constitui, tá? Qual é a sua função, para que ele serve, né? Qual é a forma com que ele vai acontecer, é basicamente isso, é o que representa o processo penal. Em outras palavras, estudar a natureza jurídica do processo penal é entender quais são os vínculos estabelecidos entre os sujeitos. E aqui eu estou me referindo a juiz, acusador e réu. Juiz, acusador e réu, juiz e partes. E qual é a natureza jurídica entre esses vínculos, entre os vínculos desses sujeitos, que vão dizer a estrutura como um todo, como funcionará. Então veja, esse tema é um tema complexo, que envolve diversas teorias, mas que a gente vai tentar sintetizar aqui através de três principais, que vão tentar explicar esse fenômeno processual penal. Cada uma dessas três teorias existem em momentos históricos muito específicos. Eu sempre digo para vocês que é importante a compreensão desses momentos históricos, então saber que o Bilov escreveu determinada teoria em 1868, que a gente precisa compreender a cabeça daquela pessoa, daquele autor, em determinado contexto específico, histórico, certo? Até para que a gente possa tecer críticas, se for o caso, né? Então vamos lá, são três teorias que vocês precisam saber que explicam a natureza jurídica do processo penal. A primeira delas é a relação processual. Então, a natureza jurídica para essa teoria, que é a primeira que a gente vai analisar, é a teoria do processo penal enquanto uma relação jurídica, processo como relação jurídica. O grande pensador dessa teoria se chama Bilov. E a obra do Bilov, que é chamada de a teoria das exceções dilatórias e os pressupostos processuais, que deu conta de explicar o processo o processo penal a partir da teoria da relação jurídica, ela foi publicada em 1868 e ela representa um marco assim definitivo para o processo. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, vai estabelecer um rompimento total, inexistente até então, entre direito material e direito processual. Esse rompimento não existia. E com esse rompimento, uma consequente independência, né, das relações jurídicas que se estabelecem nessas duas dimensões, direito material e direito processual. Ou seja, com isso se dá, com isso começa a se pensar que todas aquelas explicações civilistas e privatistas em torno do processo, especialmente em torno do processo penal, precisam ser deixadas de lado.
que o Bilov faz, então, para explicar o processo como uma relação jurídica, né? O processo como relação jurídica, ele tem uma natureza pública, que vai ser estabelecido entre partes e juiz. Partes e juiz. E esses sujeitos estão conectados através de direitos e obrigações recíprocos. Direitos e obrigações processuais em reciprocidade. Daí aquele esquema que nós vimos na sexta-feira, das setinhas em iguais condições em todas as direções, significando essa relação entre esses três sujeitos através de direitos e obrigações recíprocos. Esse vínculo estabelecido entre as partes e o órgão público, né, da administração da justiça, através dessa reciprocidade. O grande ganho dessa teoria foi alçar o réu, o acusado, o imputado, né, a categoria de sujeito de direitos e deveres processuais também, mas sujeito de direitos, e não apenas, como era visto até então, como um objeto do processo. Então, ele deixa de ser mero objeto do processo e passa a ser detentor de direitos e também deveres processuais. Para o Bilov, então, a gente tem essa relação jurídica triangular. De natureza complexa, de natureza pública e que se estabelece entre partes e juiz. Todos os três sujeitos tendo direitos e deveres recíprocos. Tá? Como que a gente pode pensar em uma crítica que foi estabelecida posteriormente por Goldschmidt dessa relação jurídica processual triangular? Primeiro, essa teoria do Bilov, ela depois é aperfeiçoada por outros processualistas, inclusive por Kiovenda, que vai aprofundar e aperfeiçoar nessa teoria do processo, para dizer que o processo penal é essa relação jurídica pública, mas também autônoma, complexa, que traz para dentro do processo verdadeiros direitos e obrigações, também no sentido de que esses direitos e obrigações são recíprocos, admitindo também que o réu não seja mero objeto do processo e tampouco um mero instrumento para aplicação do jurisprudente estatal, né? Mas a gente precisa também pensar que essa relação jurídica processual, pensada dessa forma, com direitos e obrigações recíprocos, dá ensejo a uma ideia de processo penal bastante estática. Como se em todo processo penal as coisas acontecessem da mesma forma. Como se eu não pudesse ter a possibilidade de, por um mesmo fato, réus diferentes terem penas tão diferentes quanto, por exemplo, 10 anos de diferença pelo mesmo fato. Né? Então vejam, houve um grande ganho trazido pelo Bilov em pensar o acusado como parte integrante do processo, especialmente como sujeito de direitos, em igualdade de armas com a acusação, e por isso possuidor de um conjunto de direitos subjetivos, com eficácia em relação ao juiz e à acusação. Porém, a crítica mais contundente a essa teoria vem de James Goldschmidt, que é quem nós vamos analisar agora, já partindo para o estudo da segunda teoria, que vai explicar a natureza jurídica do processo. Processo como situação jurídica. Processo como situação jurídica. James Goldschmidt é o grande criador ou pensador dessa teoria. Ele vai conceber essa teoria num livro, numa obra, chamado Teoria do Processo como Situação Jurídica. Ela é publicada em Berlim em 1925. Então, veja, anos depois de Bilov, outro contexto histórico. Ele basicamente vai demonstrar as falhas da teoria do Bilov, da relação jurídica, especialmente para a compreensão do processo penal a partir de um fenômeno complexo, a partir da sua complexidade, como um conjunto de situações processuais, por isso processo como situação jurídica,
E nesse complexo de situações processuais, as partes irão passar, atravessar, caminhar em direção a uma sentença definitiva favorável. É isso que as partes querem. Só que o Goldschmidt vai negar a existência de direitos e obrigações recíprocos. É dizer o seguinte, o Goldschmidt vai apontar o equívoco de Bilov em conceber um processo penal a partir dessa estaticidade. Então ele demonstra o erro dessa visão estática do processo, traduzida pelo Bilov. E o Goldschmidt vai dizer, o processo penal é dinâmico, o processo penal é complexo. O processo penal ele é pautado pelo risco, pela incerteza. Só não confundam essa incerteza aqui com a certeza perante a qual o juiz tem que fundamentar a sua decisão de condenação. Então, o juiz que vai decidir sobre o fato, sobre a acusação, sobre a hipótese fática acusatória, ele, para condenar, tem que ter certeza, porque vigora a regra constitucional da presunção de inocência. In dúbio, pro réu. Na dúvida, absolve. Quando o Goldschmidt trata o processo penal a partir dessa complexidade, a partir pautado pelo risco e pela incerteza, ele está querendo dizer o seguinte: o processo é uma situação jurídica, não estática, ou seja, dinâmica, no qual se sucedem atos que geram chances, que, se bem aproveitadas, criam expectativas para cada uma das partes e tem uma sentença favorável àquilo que se espera. Entendem? E o não aproveitamento de uma chance geraria, segundo Goldschmidt, uma situação processual desvantajosa, conduzindo a uma possível sentença desfavorável dada pelo juiz. E a partir dessa ideia do Goldschmidt, uma coisa fica muito clara, talvez aqui esteja o grande ganho da teoria dele, que é pensar que as partes, ou para as partes, para especialmente uma das partes, incumbe uma grande obrigação, que é exatamente qual? A produção probatória, ou o dever de produzir provas por parte de quem acusa. Então, aqui a grande diferença com o processo civil. No processo penal, a carga, o ônus probatório está todo nas mãos do órgão de acusação, de quem acusa e não de quem alega. Não existe inversão de ônus probatório no processo penal. O processo penal é comprometido com, vou colocar aqui entre parênteses porque a gente ainda não viu, com uma matriz acusatória adversarial ou com uma matriz constitucional, como deve ser, né? Então, Goldschmidt concebe o processo a partir dessas noções de movimento, de dinâmica, de fluidez, de incerteza, abandonando uma bastante sedutora, diga-se, né, ideia de estaticidade, de segurança jurídica, que vem dessa teoria do Bilov. Veja, uma coisa é dizer que o processo penal deve estar pautado nas regras do jogo democrático e constitucional, devido ao processo legal, presunção de inocência e etc. Outra coisa é acreditar que o processo penal vigora sempre da mesma forma e se realiza sempre da mesma forma. Então, ele assume essa epistemologia do risco inerente ao processo. Isso, na verdade, reforça a eficácia das regras do devido processo penal. Por quê? Porque, repito, o grande ganho advindo da teoria do Goldschmidt é pensar que a carga da prova, o ônus, o dever de provar, está inteiramente nas mãos do acusador. E não só porque a primeira afirmação, a primeira hipótese alegada faticamente é da acusação, que realiza sua denúncia ou queixa-crime, não só por isso, não só porque é o primeiro que afirma, mas porque o réu está protegido pela presunção de inocência. E também, quando a gente fala em carga, carga tem esse conteúdo vinculado a uma unilateralidade, né? Por consequência, não é possível de distribuição, mas sim de atribuição. Atribuição a quem? A quem acusa. Agora,
A defesa assume riscos pela perda de uma chance probatória, diz Goldschmidt. Ou seja, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato que ele alega, e ele não aproveita essa chance, ele assume o risco inerente à perda de uma chance. Logo, aumenta a perspectiva e a possibilidade de uma sentença desfavorável. Um exemplo típico aqui que eu, inclusive, analisei com vocês na aula de sexta-feira é o direito ao silêncio. Baseado naquilo que a gente chama, em latim, né, de nemo tenetur sede tegere, direito à não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. A gente vai ver mais para frente, mas esse direito, me engasguei, ao silêncio, ele é uma dimensão do direito de defesa. No direito de defesa do réu, ele tem o direito a permanecer calado e que isso não gere um prejuízo processual. Porém, a gente até colocou ali, fez uma pequena conversa no chat, né? E ficou quase acertado que para a maioria de vocês, onde a fumaça há fogo. Se ele ficou em silêncio, porque aí tem. Então, vejam, eu não posso, a partir das regras do jogo democrático do processo penal, considerar a geração de um prejuízo processual por parte do réu que ficou silente. Porque não existe carga para ele, existe carga para a acusação. Mas, diz Goldschmidt, isso potencializa o risco de uma sentença condenatória. Então, é a partir dessas análises, desses vieses, todas essas nuances, que o James Goldschmidt vai pautar a sua teoria da situação jurídica. Bastante interessante. Tá? Bom, vamos partir para a terceira teoria, que concebe a natureza jurídica do processo penal como um procedimento em contraditório. Então, terceira teoria, processo como procedimento em contraditório. Essa teoria é estruturada por um italiano chamado Elio Fazzolari. Elio Fazzolari. Fazzolari faleceu em 2010, então recente. Ele concebe essa teoria, né? Muito se diz em manuais de processo penal que essa teoria ela é um aprofundamento dos estudos do Fazzolari a partir de Goldschmidt. Então, dá para dizer que ele concebe o processo penal também a partir de uma crítica à teoria do Bilov, da teoria dessa relação estática do processo penal. E vejam, as críticas realizadas ao Bilov não são exatamente a posição triangular do processo, porque nós temos no processo penal juiz e partes, e o juiz devendo estar equidistante das partes. A crítica é em se pensar que há aquelas setas, tá? Direitos e obrigações recíprocos entre os três. Isso nós sabemos, até por uma leitura constitucional do processo penal, que não é bem assim, que não existe. Porque quem tem carga, dever, é a acusação. Mas vejam, a estrutura dessa relação, ela existe, ela deve ser assim, um juiz equidistante das partes. Mas vamos lá para a terceira teoria do Fazzolari. O Fazzolari vai conceber, então, o processo como um procedimento em contraditório, também partindo, então, dessa crítica realizada pelo Goldschmidt, tá? E é bastante interessante a análise dele, ainda que seja mais adotada essa teoria na Escola Processual Penal de Minas Gerais, tá? Mas ele concebe como algo fundamental, de relevância central para o processo penal, a existência do contraditório. A existência do direito ao contraditório. Então, ele resgata essa importância do contraditório como algo central, que deve orientar todos os atos do processo, até o provimento final, até a decisão final do juiz sobre os fatos, até a sentença, do início ao fim. Processo construído em contraditório. E aí o contraditório, ele pode ser analisado através de duas dimensões, que são direito à informação e reação. Eu só posso reagir, me defender de algo
que eu tenho conhecimento. Eu não consigo reagir, me manifestar de algo do que eu não tenho conhecimento. E pensar o processo a partir desse procedimento em contraditório, do início ao fim, é pensar na igualdade de tratamento e oportunidades entre as partes. Então, toda parte que insere alguma coisa no processo, o juiz tem que abrir vistas para a outra parte. Tem que dar informação, conhecimento, para que ela possa se manifestar. Todos os interessados são chamados a participar, com o direito à informação e, assim, o direito à reação. Então, a essência do processo para o Fadzalar, ela está nessa simetria da participação dos interessados, reforçando o papel das partes, reforçando o papel do contraditório. Tá? Nós trabalhamos um pouquinho com a questão do direito de defesa, ainda na sexta-feira, tá? Mas eu acho que eu vou retomar essa questão, até porque a gente já está aqui com 20 minutos, na segunda. Então, eu espero vocês lá e vou deixar também um material de apoio, tá bom? Espero não ter mais problemas técnicos com a internet, mas de qualquer forma, fica aí essa aula de apoio. Tchau, tchau, gente!